sou Daniela Tognoli, sou advogada e vim lecionar para vocês essa disciplina Leis e Medicina do curso Vida e Carreira do MedGo. Sejam muito bem-vindos. Essa disciplina Leis e Medicina, ela é muito importante para vocês, embora muitos de vocês não se sintam confortáveis, em falar sobre as leis, mas é necessário. E tem um lado muito positivo nisso tudo também, E aí eu acho que vocês devem se apoiar nisso para se verem incentivados. Por quê? Se você tem o domínio da lei, se você tem o conhecimento da lei, pelo menos aquelas leis que dizem respeito ao que você faz no seu cotidiano, então você tem uma probabilidade muito maior de viver de forma mais segura, de tomar decisões mais acertadas, com a segurança devida, e com isso até mesmo projetar atos, a maneira de trabalhar, a maneira de agir em determinadas situações, de forma a prevenir problemas, Então, no fundo, é isso que a gente quer, Então, quando a gente pensa em vida e carreira de vocês, médicos, a gente tem que pensar nas diversas dimensões aí que vocês desempenham as funções de vocês, Então, com certeza, essa disciplina vai trazer um conteúdo muito bacana para vocês, E falar de leis é falar de tudo que existe na nossa sociedade, porque, principalmente aqui no Brasil, pelo sistema jurídico como ele é elaborado, como ele é estruturado, a gente tem lei para praticamente tudo, Muitas vezes a gente não percebe que a gente está sob a égide da lei, que a gente tem determinadas atitudes baseadas na lei. Por quê? Porque isso já está inserido no próprio sistema educativo da gente. Então, desde que a criança nasce, inserida ali num contexto familiar, ela vai receber informações que começam com a noção do certo e do errado, Com vista em quê? Com vista em fazer dessa criança uma pessoa adaptada, suficientemente adaptada para viver em sociedade. E viver em sociedade é isso, é se submeter às leis o tempo todo, Então, como eu disse, no nosso sistema jurídico, há lei para tudo. Então, as leis, de alguma forma, elas estão dizendo para a gente como que a gente deve se comportar diante das outras pessoas, estabelecendo os limites entre deveres e direitos, Então, nós temos que dominar todos esses aspectos, porque é com base nisso que nós vamos poder tomar aquelas decisões tão acertadas e de forma tão segura, Então, a gente vai buscar aqui, inicialmente, entender o sentido da lei, entender alguns aspectos da lei para que você tenha o domínio desses assuntos e que, na medida em que a gente for avançando na disciplina, vocês já dominem essas questões mais elementares, questões de base, e possam, então, desenvolver raciocínios, e de preferência os raciocínios jurídicos necessários, de forma autônoma, Então, nós vamos começar aqui, vou mostrar para vocês a diferença entre leis e normas. E isso é importante, principalmente para vocês médicos, que lidam muito com resoluções do conselho, com os pareceres do conselho de medicina, Então, isso é muito importante para vocês. E aí, isso vai também contribuir para que vocês possam analisar as situações do aspecto jurídico, em que vocês estiverem vivenciando, tá? Então, as leis, diferente das normas, elas são um pouco mais restritas. Então, podemos dizer que as normas têm um sentido mais amplo, Ou seja, elas vão abranger as leis e as outras espécies de normas. Então, quando a gente fala de leis, nós estamos falando das normas, só que normas escritas necessariamente e mais escritas pelo poder legislativo, tá? Então, esse aqui nos termos de como fazemos leis aqui no Brasil é dessa forma. Então, mais adiante eu vou mostrar para vocês que a Constituição Federal ela tem um processo legislativo, que eu diria que é a receita de como fazer leis, que vai, então, nos mostrar o caminho de se fazer uma lei. Quando você segue este processo legislativo lá no Poder Legislativo, podendo ser a Câmara de Vereadores, podendo ser a Assembleia Legislativa em nível estadual e o Congresso Nacional em nível federal, então você está falando das leis, tá? Agora, existem outras normas, não apenas essas leis feitas pelo Poder Legislativo. E estas outras normas, então, elas podem ser escritas ou não escritas. Então, um exemplo de norma não escrita são os nossos costumes, a moral que está estabelecida na sociedade. E assim, você nota, por exemplo,
Eu falava da educação que a gente recebe desde quando a gente nasce, né? Que ali, no certo e no errado, não pode bater no seu irmão, não pode bater no seu coleguinha, não pode pegar o brinquedo à força, né? Não pode tomar do outro, empresta suas coisas, seja gentil. Isso tudo são normas que nos são passadas, que vão servir como parâmetro para a educação de cada um de nós, que vão ter embasamento nas leis, mas vão ter embasamento também nos nossos costumes, e esses costumes eles vão variar, assim como a moral, de acordo com o momento histórico, com a circunstância da sociedade, né? Ela muda muito mais rápido do que a própria lei, né? Então, muitas vezes a lei ela tem que ser reformada, ela tem que ser revogada, refeita, justamente porque a gente acaba percebendo uma mudança muito grande na sociedade, né? Exigindo então que a lei corresponda às novas realidades. Mas a lei, ela sempre faz essa atualização com, vamos dizer, com uma demora maior, né? Porque é preciso primeiro medir a verdadeira necessidade de se fazer uma lei ou de se revogar uma lei. Então, com base nos costumes e na moral, a gente vai percebendo aí que esses valores vão sofrendo mutações também ao longo do tempo e vão interferindo nessa maneira nossa de pensar e de enxergar o que é o certo e o que é o errado, né? Então, às vezes, a gente até tem uma noção equivocada, né, no sentido assim de ter a impressão de que as coisas deveriam ser de uma forma, aí a gente vai constatar na lei que não, que na verdade aquilo ou não é proibido como a gente imaginava, né, ou aquilo não é permitido como a gente imaginava, e isso tudo decorre dessa distância, às vezes, que vai existindo entre a lei e o que a gente passa a fazer na sociedade, independentemente da lei, né? Então, das normas, no sentido aqui que eu estou dizendo para vocês, ainda nos interessam as normas que não são as escritas feitas pelo Poder Legislativo, mas são escritas também. E aí elas seriam escritas por quem? Elas seriam escritas por outros órgãos do Estado, que não o Poder Legislativo. Então, a gente estaria falando de normas, né, de outras naturezas, que eu vou explicar para vocês, mas não necessariamente a própria lei. Então, esse sentido nos permite aqui já começar a fazer uma análise, né, do como você, médico, nas diversas funções que você exerce na sua vida, né, como que você lida com tudo isso, porque na verdade o tempo todo você está lidando com essas normas escritas, as do Poder Legislativo e as que não são feitas pelo Poder Legislativo, e muitas vezes você tem a percepção de que há até mesmo um conflito, né? Às vezes você tem a referência da norma, você fala assim, gente, mas eu sei, eu já ouvi dizer, né, que isso pode ou que isso não pode. Ouvi dizer que eu deveria agir dessa forma como médico. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, que é um conselho, né, é você nunca se deixar levar pelo que dizem para você que deveria ser o certo ou o errado. Todas as vezes que alguém disser para você, isso não se faz assim, ou isso se faz assado, a sua conduta deveria ser essa, sempre pergunte de volta. Onde que está escrito? É onde que está escrito mesmo que você vai perguntar, né? De onde que a pessoa tirou isso? E se a resposta for, sempre foi assim, todo mundo faz assim, bomba, já tomou bomba. Ah, não, eu quero saber onde está escrito, porque se não tiver escrito na lei, tem que estar escrito numa outra norma escrita, ainda que não seja a própria lei. Então, nós queremos saber, isso é imprescindível para nós. Aí você vai ver que você já vai começar a desestigmatizar uma série de falsas verdades que existem no exercício da sua profissão. Nos seus ambientes, diferentes ambientes de trabalho, né? Porque eu estou considerando aqui que o médico, ele atende um paciente, né? Sendo um médico assistencialista. Ele é, muitas vezes, o diretor técnico de um hospital, ele pode ser um secretário de saúde, ele pode estar ali desempenhando a função como médico, mas dentro da sua própria clínica, ou pode estar prestando serviço para uma terceira pessoa, né? No caso, uma outra empresa, ou pode também estar numa relação trabalhista, né, seletista, ou pode também estar tomando o serviço, ser o tomador de serviço de outros prestadores de serviço.
Cada uma dessas situações te coloca em relações diferentes em que você, muitas vezes, vai se socorrer em normas diferentes, né? Então, às vezes, o que é certo ou o que deve ser feito numa dessas relações não significa que você deva seguir os mesmos parâmetros para quando você estiver assumindo outras posições nessas diversas funções que você tem, né? Então, você precisa saber e começa por onde que está escrito, tá? E isso faz muita diferença porque muitas vezes até vai ter mesmo, alguém vai saber te dizer onde é que está escrito, mas você vai verificar que o que está escrito não é exatamente o que as pessoas costumam praticar ou o que elas disseram para você fazer, ou você vai descobrir e vai questionar por que aquela norma está escrita assim. E aí vem a segunda pergunta: isso é uma lei ou isso é uma norma de outra natureza? E repito aqui que nós ainda vamos estudar as outras naturezas dessas normas, tá? Então, você vai ter que perguntar isso. Por quê? Porque vai chegar em segundo plano um outro interesse nosso, né, em saber distinguir que documento que é esse, onde que ele foi feito, para eu entender se ele está de acordo, se ele não for uma lei, se ele está de acordo com a lei, e se ele for a lei, se essa lei se aplica realmente ao seu caso, né? Se ela realmente está te dando um comando, porque na matéria de medicina vai ser muito difícil a gente encontrar uma lei que especifique muito as situações que você vivencia enquanto médico. Estou falando você lá fazendo atendimento médico com o seu paciente. Normalmente, toda a noção que você tem do como atender o seu paciente, como diagnosticá-lo, como tratá-lo, tudo isso vem, primeira fonte que nós vamos ter, a própria ciência médica. Então, você aprendeu isso na faculdade, você aprende isso nos livros, nos artigos científicos que sejam realmente relevantes, né, enquanto ciência, e você também vai aprender, além da ciência, né, além de você ter a ciência, você vai aprender e se direcionar através das resoluções do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos regionais. Então, na verdade, todo esse conteúdo que você tem que lidar com ele, né, o tempo todo no seu dia a dia, na matéria médica, ele, na verdade, se coloca dessa forma. Então, nós não vamos pensar muito em lei, porque lei para você, enquanto médico, vai ser o quê? Nós temos a lei do ato médico, que ali vale a pena, né, a gente conhecê-la, obviamente, para você ver o que a lei realmente delimitou, né, como uma atribuição, principalmente as atribuições exclusivas dos médicos, né, mas também conhecer as que não são exclusivas, né, para a gente parar, às vezes, de perder tempo com o quê? Com a análise e o julgamento do exercício das outras profissões, que muitas vezes tem aí uma interseção com a profissão de médico, né? E aí você vai ter a lei do ato médico, você vai ter outras legislações que dizem respeito a outras atividades que você exerce, não sendo essa de atendimento assistencialista, que vão ser leis, por exemplo, de natureza trabalhista, né? As leis que vão reger as relações contratuais, que elas não foram feitas especificamente para os médicos, né? Mas é que você que se enquadra naquela função sua ali, né? Nas outras realidades dessas relações jurídicas, tá? Então, para médico, né, para medicina, vamos dizer assim, você tem muito pouco. Você vai ter a lei do transplante, né? Você vai ter legislações muito pontuais a partir das quais o conselho normalmente vem, né? E ele faz, então, o seu desdobramento daquele assunto, orientando vocês melhor. Mas, de uma forma geral, como eu disse, você vai encontrar regulamentação sobre o exercício da sua profissão lá no Conselho de Medicina. Então, você precisa discernir como é que você se comporta diante de tudo isso. É uma pergunta muito importante saber se todas as normas do Conselho de Medicina, se elas estão realmente de acordo com o que é permitido para eles, né? Ou melhor, permitido para o Conselho impor a vocês médicos. Porque nós temos que lembrar, você enquanto médico, só vocês médicos se submetem às normas do Conselho. O Conselho foi feito para isso. Mas nós vamos discutir isso melhor, entender isso melhor no próximo quadro. Eu já volto.